Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco hoje e sempre. Continuamos o nosso estudo da série psicológica do Espírito Joana de Ângeles, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, como sempre com o nosso convite para fazermos o estudo em momento oportuno, em lugar tranquilo, onde possamos nos concentrar para receber as mensagens que a espiritualidade superior vai encaminhar para nós através das intuições. Vamos então juntos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento ao nosso irmão Jesus e através da imagem do amado Rabi, vamos dizer assim ao nosso Pai: obrigado, Pai, por mais esse dia, por mais essa chance de estarmos encarnados, por todas as bênçãos que você nos concede, pela saúde dos nossos corpos físicos. Te agradecemos pelo nosso lar, pelo nosso alimento, te agradecemos pela família, te agradecemos pelo nosso descanso, o nosso trabalho, por todos os bens materiais e espirituais que você deposita em nossas mãos a cada dia, para que possamos nos tornar pessoas melhores. Obrigado, Pai, pela oportunidade de ainda estarmos na matéria hoje, tendo mais essa oportunidade de tentarmos nos encontrar, de tentarmos buscar fazer brilhar as nossas luzes e assim fazer brilhar a sua luz, Pai. Te pedimos, Pai, que ampare os nossos amores que já partiram para o mundo espiritual, que eles se sintam envolvidos pelo nosso amor, que eles se sintam envolvidos pela certeza do reencontro, da oportunidade de nós estarmos juntos em outro momento dessa jornada. Ampara os nossos corações para que não conservemos a tristeza da separação, mas que guardemos acima de tudo as boas lembranças e as certezas de que estaremos juntos em outro momento da vida maior. Ampara, Pai, os nossos amores conosco, as pessoas ao qual compartilhamos a nossa existência, os nossos amigos, os nossos familiares, que todas essas pessoas possam sentir a Tua presença, possam sentir o Teu amor, possam ter, assim como nós, essa certeza de que você nos ampara, nos embala, nos auxilia e está sempre conosco na nossa jornada, apenas esperando que possamos sentir a Tua presença, apenas esperando que possamos nos conectar a Ti, para que você possa nos auxiliar. Que cada um deles, Pai, veja a importância da família, dos valores morais acima dos valores materiais, da necessidade e da oportunidade de aprender cada situação, cada coisa que você coloca em nossas vidas como algo melhor para a nossa existência. Ampara os nossos irmãos em sofrimento, nas ruas, nos asilos, nos hospitais, nos orfanatos, nos presídios. Nossos irmãos que sofrem nas zonas umbralinas, ou mesmo na matéria, nas suas casas, nos seus trabalhos. Que todos aqueles que nesse momento, Pai, ainda tão longe de Ti, encontram a dor, possam também sentir essa harmonia que vemos de Ti, que possam ter a certeza de que nos momentos mais difíceis você nos toma em Teus braços e quando nós não temos condição, você nos carrega e nos ajuda ao assarmos o caminho que precisamos. Pai, por fim, ilumina nós mesmos, nos dê força para encontrarmos os nossos erros, para verificarmos as nossas dificuldades, para que possamos vivenciar o que precisamos vivenciar para nos tornarmos pessoas melhores. Nos ajuda a ter fé, resignação de que dias melhores virão, que apesar das provas, das expiações, das dificuldades que a vida nos oferta, há muito amor que vem de Ti, há muita luz e alegria nos esperando, que só precisamos ter firmeza, só precisamos ter resignação, só precisamos ter essa certeza de que você é o nosso Pai de amor, que você não nos falta e de que nada que nos acontece é para nos fazer sofrer, mas é para nos fazer aprender e nos tornarmos pessoas melhores. Nos auxilia na nossa jornada de transformação íntima, que possamos cada vez mais olhar quem somos, olhar o que precisarmos mudar e termos a coragem de enfrentar a nós mesmos, de enfrentar as nossas acomodações, os nossos defeitos,
os nossos vícios, as nossas dificuldades. Nos ampara nesse caminho de mudança, fazendo com que jamais percamos essa fé, essa esperança, essa alegria em você, Pai, na certeza de que você conosco está sempre nos ajudando e nos amparando. Em nome, Pai, de Ti, em nome de Jesus, nosso irmão maior, em nome dos bons espíritos que orientam esse trabalho, em nome dos nossos mentores, os nossos espíritos familiares que estão conosco aqui, nos auxiliando nesse nosso propósito de aprendizado, com a Tua permissão, nós iniciamos o estudo de hoje da série psicológica Joana de Anjos. Assim damos graças a Ti. Continuamos então com o estudo dessa série psicológica da Joana de Anjos, que pretende demonstrar que os problemas na psique do homem são problemas que vêm de inúmeras outras encarnações, que vêm do reconhecimento do homem como espírito imortal, como esse ser mental que traz dentro da sua psique toda a sua bagagem de escolhas e, portanto, todas as dificuldades construídas ao longo de sucessivas encarnações. Essa perspectiva no mundo material ela é trazida pela chamada psicologia transpessoal, onde Abraham Maslow reconhece esse elemento transcendental, esse elemento que ultrapassa a primeira infância do Freud, ou ultrapassa os ditames da consciência coletiva do Jung, mas reconhece uma dimensão transcendental, um componente espiritual no homem, para que nós possamos entender os seus problemas na psique. Joana, ela traz como proposta de terapia a terapia do amor de Jesus, reconhecendo Jesus o maior psicoterapeuta que já tivemos, porque não só conhecia os problemas do ser humano em profundidade, mas entendia que apenas o amor a si, o amor ao próximo e amor a Deus é capaz de resolver os seus conflitos, é capaz de lhe alcançar harmonia e, portanto, alcançar sua saúde integral. E isso é o que nós trabalhamos nessa quarta obra, Momentos de Saúde e de Consciência, onde nós vamos encontrar aqui as reflexões que Joana de Ângeles faz em torno do processo de saúde nessa dimensão física, mental e espiritual, que demanda um processo de conscientização, um processo de aprendizado. Hoje nós vamos continuar na primeira parte, que são os momentos de saúde, fazendo o encerramento do capítulo 15 ao capítulo 20. E aí a primeira questão que nós vemos aqui é o capítulo sobre vida renovada, onde Joana chama a atenção de que essa energia divina ao qual estamos mergulhados é a origem da vida e é a origem de tudo que nós temos ao nosso redor. Que tudo que nós podemos imaginar relativo a viver, a pensar, a sentir, a amar, está dentro dessa energia poderosa, está dentro desse elemento, dessa transformação linda que envolve o reconhecimento dessa força divina em nós. Então essa energia, ela produz essa transformação na medida em que, aberto a ela, eu consigo captar novos recursos para o crescimento, eu consigo captar essa força necessária à autorrealização. Então nós precisamos escolher essa oportunidade de se ligar a essa energia, precisamos escolher a felicidade e, portanto, se ligar a essa força divina e não se ligar a essas energias desequilibradas, perturbadoras que nós encontramos ainda na nossa jornada pelos nossos atavismos. Então precisamos reerguer para novos padrões de pensamento, de ação, de palavras e comportamentos, para que possamos, ligados à energia divina, encontrarmos esse processo de renovação. Então Joana explica que a vida, ela é a manifestação desse psiquismo superior, né?
dessa energia divina que flui por nós em todas as partes, e que a nossa capacidade de se conectar a ela pode nos inundar de uma energia vital, pode nos trazer a essa fonte de força que pode permitir que não só preservemos a vida, mas alcemos ela a conquistas maiores. Para que nós possamos fazer isso, nós precisamos primeiro olhar cuidadosamente para nós, identificar os nossos sentimentos, identificar como nós estamos e o que nós temos conseguido. Precisamos olhar para a nossa vida primeiro para que possamos renová-la. Então é preciso um movimento de coragem para que possamos fazer uma autoanálise consciente e responsável e enriquecedora do jeito que nós estamos levando essa vida. Em que medida nós estamos utilizando esse psiquismo superior como uma forma de impulsionar as forças da vida para que nós possamos renová-la, possamos ampliá-la, possamos conquistá-la em toda a sua potencialidade, ou estamos ainda presos aos nossos velhos hábitos, ainda estamos presos aos nossos pensamentos viciosos, né? Ainda estamos com a nossa vontade enfraquecida por aqueles atavismos, aquelas construções que nós trazemos das outras encarnações, ou pelo nosso ressentimento, por esse sentimento desequilibrado que nós ainda conservamos dos episódios que vivenciamos. Esses hábitos, esses pensamentos, esses atavismos, esses sentimentos, né, eles conspiram contra o nosso programa de inovação. Eles dificultam a nossa possibilidade de transformar a nossa vida e acabam nos mantendo presos ao antigo eu. Nós precisamos constatar a necessidade de mudança, precisamos entender que a criação de uma vida renovada pressupõe iniciarmos um programa, não amanhã, não depois de amanhã, não no momento oportuno, mas é agora, a chance que nós temos da matéria hoje para mudar os nossos pensamentos, para construir hábitos novos que superem os antigos, para fortalecer a nossa vontade sobre ideais melhores, para tentar vencer aquelas condicionantes, aqueles atavismos que fazem a gente se comportar da forma que nós nos comportamos e abandonarmos esse ressentimento. Na medida que nós formos capazes de mudar o abecedário do nosso pensamento, tentar construir um raciocínio diferente, voltado ao êxito, voltado a essa renovação da vida, a essa ligação com a espiritualidade maior, nós vamos conseguir nos empenhar e vamos conseguir passar dos pensamentos para ações, e das ações realizadas de forma contínua, nós vamos ser capazes de encontrar a renovação de nós mesmos. Claro que Joana nos adverte que os velhos hábitos vão criar uma forte resistência em nós e vão lutar contra as nossas disposições de mudança. Mas nós precisamos ter essa planificação mental, precisamos construir esse programa de mudança e vivenciar ele passo a passo, um passo de cada vez, firmando pouco a pouco. Não faremos a renovação da nossa vida de um dia para o outro, mas amanhã escolheremos fazer uma coisa diferente e depois de amanhã outra coisa. E nós vamos manter esse tipo de decisão diária de forma firme e vamos alcançar resultados, né? Não podemos desistir nas primeiras dificuldades, não podemos desistir nas resistências que vão vir primeiro de nós mesmos, das nossas condicionantes, dos nossos atavismos, porque a oportunidade de mudança é hoje. A vida não vai apresentar as mesmas condições, as mesmas circunstâncias, as mesmas oportunidades que eu tenho hoje para transformar. Então precisamos aprender e aproveitar essa oportunidade da transformação que a vida nos pede hoje. No próximo capítulo, ela nos chama a atenção para a serenidade. Essa energia divina é uma energia serena, que vai invadir cada um de nós na medida que nós sejamos cumprir os nossos deveres. Mas vale o cansaço do dever cumprido, né, do que o incômodo da ociosidade,
né? Então, na prática, na medida em que eu entendo as minhas responsabilidades perante a vida e que eu cumpro ela, eu acabo focando a minha mente, me desviando dos conflitos e ficando cada vez mais lúcido do papel que eu vivencio e cada vez mais lúcido nessa conquista da consciência que vai me harmonizar com a obra de Deus. O cumprimento dos meus deveres e o cumprimento das minhas responsabilidades me ajuda a encontrar a serenidade e a confiança, fazendo com que eu não me turbe diante das dificuldades que o mal apresentar, diante dos problemas que a vida trouxer. Então, a serenidade na construção de Joana de Anjos é um estado em que eu consigo anuir, equilibrar, harmonizar os meus direitos, mas os meus deveres, em que eu consigo harmonizar a minha ação em benefício a mim e do próximo, ou seja, significa o cumprimento das minhas responsabilidades, a adoção de uma conduta correta, onde eu tenho uma consciência bem equilibrada. E isso significa, então, que com essa construção da serenidade, pela adoção de conduta correta, eu começo cada vez mais a conquistar uma visão real de como as coisas acontecem. Eu consigo cada vez mais verificar quais são os verdadeiros objetivos da vida, quais são as coisas que realmente importam. E isso vai me dar uma posição de equilíbrio maior, porque se eu consigo adotar uma conduta correta e sentir a serenidade que vai vir dessa energia divina para mim, eu consigo me manter mais em equilíbrio diante das ocorrências e das pessoas que eu não controlo, diante das situações que a vida vai me apresentar, mas que com esse sentimento de serenidade, com essa sensação do dever cumprido, eu vou conseguir com mais equilíbrio entender a importância das ocorrências, dos eventos e das pessoas, ou seja, eu vou conseguir dimensionar melhor o real nível de importância, evitando me afligir sobre qualquer adversidade, evitando encontrar-me numa sensação de sofrimento, por pior que as coisas se apresentem, porque eu compreendo a importância das coisas na vida e o valor que existe efetivamente delas. Ser sereno não é apresentar uma quietação exterior, uma aparência de calma, mas ao contrário. Assim como não é uma aparência de calma e nem uma indiferença com o que acontece do lado de fora, a serenidade pressupõe uma ação plena, ou seja, eu saber agir, mas sem ansiedade, sem o receio, sem a pressa ou sem insegurança que apontam não por uma serenidade, mas por um desequilíbrio. É o cumprimento do dever, é o cumprimento da minha responsabilidade com uma ação plena, calma, bem direcionada, que me conduz ao equilíbrio, me conduz à compreensão melhor da vida e da minha ação perante ela. No próximo capítulo, ela chama atenção para a importância de nós encontrarmos então com a realidade, não a realidade material, visível, tangível, desse mundo sensitivo que nós temos, que nós conhecemos pelo lado humano, pelo lado carnal, pelo lado reencarnatório, através dos sentidos, através da matéria. Ela pressupõe que nós encontremos ou busquemos nos lidar com a realidade divina, nos ligarmos com essa consciência superior, para que nós possamos, através desse processo que já trabalhamos nas aulas anteriores, de ligação através da prece, da meditação, da conduta saudável, nós possamos despertar para esse processo de autoconhecimento, descobrindo quem nós somos e descobrindo os valores que nós precisamos vivenciar, identificando esses valores que precisamos ter. Na medida em que eu me ligo cada vez mais com essa consciência superior, cada vez mais eu busco encontrar esse processo de identificação de quem eu sou e dos valores que eu preciso ter, eu acabo me desvestindo, me despindo, dessa ilusão, dessa fuga da realidade ao qual eu venho transitando há várias encarnações. Ou seja, eu reconheço quem eu sou, com as minhas imperfeições, com os meus problemas, com as minhas dificuldades, mas reconheço que eu estou num caminho para me tornar um ser diferente, um ser ideal.
Isso me dá, com esse encontro com a realidade, uma compreensão melhor de quem eu sou, uma aceitação melhor de mim com todos os meus erros, com todas as minhas dificuldades, porque eu já não assumo mais a veste de ilusão de achar que eu sou perfeito e que o problema é o outro, mas na verdade eu encontro tanto no outro quanto em mim problemas, eu aceito eles como algo que faz parte do que eu ainda sou, mas com reconhecimento de que eu preciso me tornar melhor, de que eu preciso me aprimorar, e de que isso não decorre de uma exigência de alguém ou de uma exigência de todos, mas que na realidade é uma exigência de mim mesmo, que eu possa me amar reconhecendo os meus defeitos e buscando melhorar, ou seja, me deixando dominar pela essa realidade, que é essa realidade divina que me faz enxergar de verdade quem eu sou. A Joana, nesse capítulo, ela destaca que o nosso ego, que é essa síntese do princípio da realidade, a gente vai trabalhar isso melhor em outras obras, né? Ele acaba sendo o ego iludido, ou seja, como nós precisamos sobreviver, porque é íncito ao ser humano esse sentimento instintivo de busca pela sobrevivência, mas que nós sabemos que sobreviver vai exigir de nós um contato com a realidade, vai exigir que eu tenha posturas perante a vida, ao qual no meu processo de maturidade psicológica eu ainda não estou preparado, eu acabo tendo um ego iludido, eu acabo utilizando mecanismos de fuga da realidade, de fuga de fato da situação que eu preciso vivenciar e que espera de mim uma resposta, né? Através de diversas máscaras, né? Uma das primeiras máscaras é a máscara da perfeição, onde eu exijo muito do outro, onde eu espero que o outro seja perfeito, onde eu não admito o erro do outro e mascaro e escondo o erro que eu possuo em mim. Ou, muitas das vezes, eu utilizo uma outra máscara, que é a máscara da severidade, que é a máscara de exigir muito de si, se cobrar demais, se culpar por cada erro que faz, como se nós fôssemos ou devêssemos ser perfeitos. E essas máscaras todas, elas acabam projetando os conflitos emocionais internos que eu tenho, né, na expectativa que eu lanço ao outro, ou na expectativa que eu lanço a mim, ou acabo introjetando esses conflitos com os recalques, com os problemas que nós vamos trabalhar nas outras obras de Joana e que mostram que as nossas aspirações não foram realizadas e não foram bem resolvidas dentro do nosso ego. Então, uma vez que eu me fixo nessa posição de ilusão, eu acabo tentando encontrar uma forma conciliadora, ora, entre aquilo que eu gostaria realmente de ser, mas aquilo que eu não sou, mas posso aparentar ser. Então eu não sou perfeito, mas sei que eu deveria ser uma pessoa melhor. Eu não sou feliz, mas eu sei que eu deveria ser uma pessoa feliz. Eu não estou realizado, mas eu sei que eu gostaria de ser uma pessoa realizada. Como eu tenho valores que eu gostaria de ser e não consigo, eu construo uma aparência conveniente, onde, embora eu não seja feliz, eu estou sempre sorrindo e sempre tentando projetar, através das redes sociais, através da imagem que eu construo para as pessoas, a felicidade. A mesma coisa a realização e tudo mais. Só que se por um lado eu projeto externamente uma aparência, que é uma aparência bem conveniente dos valores que eu queria ter, por outro lado, eu guardo em mim um medo, né? Um medo de vivenciar essas situações que eu não consigo lidar, né? Essa falta de maturidade emocional que torna os meus alicerces tão frágeis, né? Que eu acabo tendo que buscar subterfúgios, que eu acabo tendo que buscar compensações psicológicas, que eu acabo tendo que, diante de um bem-estar verdadeiro que eu não tenho, mas que eu aparento possuir, eu acabo construindo essas emoções como medo, eu acabo reprimindo as minhas angústias, eu acabo tendo uma sensação de agressividade interna desses conflitos que eu não tenho, e eu acabo tombando nessas sensações que acabam gerando mecanismos de depressão, mecanismos de ansiedade, mecanismos que exteriorizam um conflito interno mal resolvido em mim.
Então, existe uma série de atitudes humanas, né, que acabam sendo construídas por essa fuga da realidade. Então, o que Joana nos pede é que nós vigiemos isso. Vejamos como nós estamos construindo as nossas ações, como nós estamos de fato vivenciando essa manifestação do nosso ego. Porque eu preciso vigiar a mim mesmo para me descontrair, para me deixar de me identificar com valores que eu ainda não posso alcançar, admitindo as deficiências que eu ainda tenho e que eu posso ser capaz de resolver elas. Eu preciso fugir dessa ideia de construir máscaras ou de tentar encontrar ou construir uma realidade que não existe. Eu preciso olhar quem eu sou, identificar os meus problemas, os meus conflitos, identificar os valores que eu quero ter, reconhecer que eu ainda não tenho, que eu preciso modificar e buscar ações desse tipo. E não cair no engano de construir uma realidade que não existe, de construir uma pessoa que não existe, projetada para enganar a si próprio e aos outros, né? No próximo capítulo, a bênção da saúde, então, ela vem chamar a atenção que essa energia divina é dotada de vitalidade e ela pode se derramar sobre nós. Eu posso, com uma disposição emocional, receber ela, eu posso me libertar de todas as cargas tóxicas que todo desgaste psicológico é criado por esse ego desequilibrado, as mágoas, o ódio, o ciúme, as vinganças, a inveja, a amargura. Se eu assumir essa vontade de ser saudável, se eu entender que a doença é um percurso que não me impede a marcha, porque eu estou ligado com essa vitalidade divina e que na medida em que eu estiver ligado com essa fonte geradora de vida, eu posso continuar saudável, eu posso continuar confiante. Então ela explica de novo que o processo de saúde vai resultar da conjugação de vários fatores que me gerem uma harmonia psicofísica. Ou seja, na medida que minha energia mental, psicológica, espiritual, ela esteja desequilibrada, ela não consegue passar para as células do meu corpo e aí ela não consegue garantir que elas mantenham as finalidades que se destinam. Então, na medida que essa energia não está equilibrada, mas está desequilibrada, ela, ao invés de criar uma resistência contra agentes destrutivos que existem no nosso próprio corpo, né? Bactérias, vírus, que estão no ambiente, estão no nosso corpo, estão em todos os lugares, se essa energia não está equilibrada, ao invés dela organizar essas forças naturais do corpo para encontrar resistência contra esses agentes destrutivos, na realidade, a força desequilibrada desorganiza o funcionamento do nosso corpo físico e faz com que aqueles invasores que já estão ali consigam vencer a batalha e consigam se instalar, gerando e dando origem à doença. Então, para se manter a saúde do corpo físico, como ela trabalha conosco desde o primeiro capítulo, eu preciso entender que a saúde integral ela é formada pela tríade de saúde física, mental e emocional, né? É uma saúde plena espiritual. Então eu preciso cultivar pensamentos otimistas, eu preciso ter ações que sejam dignificantes, eu preciso construir essa saúde mental que possa resultar numa saúde física. Então eu preciso me libertar, e eu gosto muito como ela usa a expressão de todo entulho mental, aquele tipo de pensamento que nós carregamos conosco e que intoxica as nossas energias e, portanto, o nosso corpo físico, as mágoas que nós carregamos, os medos, os traumas, as dificuldades, todo tipo de energia que funciona como um entulho mental, está ali apenas ocupando peso na nossa mente, está ali não tendo nenhuma utilidade como qualquer entulho, a não ser de fato bagunçar, a não ser de fato causar mal-estar. Então nós temos que nos livrar desse entulho mental e entender que toda vez que nós estivermos doentes,
A vida está nos dando uma oportunidade de refletir sobre o nosso comportamento. Se você fica doente porque trabalha demais, tua vida está te dando um convite para você entender que o equilíbrio faz parte de fato da necessidade para a manutenção da saúde. Então eu preciso me libertar do entulho mental e preciso reprogramar o meu pensamento para entender melhor essas situações e saber como lidar perante elas. No próximo capítulo, Jonas trabalha com a gente sobre a compreensão, chamando a atenção que existe uma compreensão divina. O Pai, a nossa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é aquele que guarda todos os valores divinos. Valores divinos que nós temos a semente em nós como princípios inteligentes, mas que a fonte emana tudo é a inteligência maior, que é o nosso Pai, que é nosso Deus. Então nós precisamos entender que a compreensão divina paira sobre mim, chamando a mim a encontrar a compreensão possível que eu posso ter. A compreensão que me dulcifica, que me acalma. A compreensão como aceitação, como uma real percepção do mundo, uma real percepção das criaturas, não de uma forma negativa, na perspectiva do pior que elas manifestam, mas de uma forma positiva, da ideia de que são todas criaturas de Deus e que elas podem trazer construções melhores. E isso é uma percepção fraternal, uma percepção que nos liga aos nossos irmãos pelo vínculo do amor ao próximo. Então, quanto mais eu compreendo ou tento compreender o outro, mais eu encontro a saúde em mim, porque eu mais me relaciono bem com ele e, portanto, emana essa energia equilibrada que permite construir e transferir para o meu corpo a fortaleza contra todos aqueles elementos que turbam e que geram a doença. Então, através da compreensão, eu encontro a saúde, mas eu também dilato o meu entendimento maior sobre a vida e acabo encontrando uma forma de viver em paz comigo e de viver em paz com os outros. Então, nessa lógica, a Joana chama a atenção para a gente que a compreensão é uma faculdade que ajuda a contribuir para o êxito do relacionamento humano, ou seja, eu só consigo me relacionar bem com o outro na medida em que eu consigo tentar compreender ele, ou seja, na medida em que eu posso agir de uma forma positiva perante ele, em que eu tente de forma fraterna perceber como ele se manifesta, né? E isso é importante porque ela acaba permitindo não só com a fraternidade, mas permitindo que eu encontre recursos terapêuticos necessários, não só para mim e para o outro. Então vamos tentar entender isso, né? O que a Joana pede? Quando alguém vier nos falar, que nós possamos ouvir. Porque ao nós concedermos atenção à pessoa, a pessoa vai se sentir apta a poder conversar com a gente sobre coisas realmente importantes, sobre os problemas e as dificuldades que ela vivencia. Ela vai ver o nosso interesse. E aí nós, olhando o problema delas, nós podemos contribuir com aquilo que nós temos como contribuir. Às vezes só ouvir é o maior contributo. Às vezes só deixar a pessoa manifestar o que tem em seu coração num mundo como o nosso, que nem sempre ouve as nossas dificuldades ou que nem sempre se importa com a gente, já é uma forma de auxílio. Auxiliando ela, eu auxilio a mim mesmo. Porque melhora o meu relacionamento com o outro, me faz ter mais empatia com o outro, mais comigo próprio. Porque eu vejo no outro os mesmos problemas que eu tenho. Eu vejo no outro as mesmas fragilidades que eu tenho. Eu vejo no outro, ou melhor, ao agir com o outro, com paciência e resignação, porque eu vou ter empatia por ele, vou ver que ele tem dificuldades, mas que ele precisa ser amado mesmo assim, eu desenvolvo um maior amor comigo, uma maior bondade comigo, que eu também me vejo como alguém perfeito, eu também me vejo como alguém que precisa de atenção, que precisa ser ouvido e que precisa ser respeitado, né? E isso tudo nos conduz a essa ideia de amadurecimento psicológico, né? Essa ideia de que eu preciso encontrar em mim um equilíbrio que existe na natureza, que existe em tudo. O equilíbrio divino penetra tudo. Se nós não conseguimos sentir, é porque nós estamos ainda desequilibrados. Então eu preciso tentar encontrar uma forma de me conectar esse equilíbrio divino. Eu preciso tentar encontrar uma forma de me relacionar com a vida
com mais amadurecimento psicológico. Ou seja, me relacionar perante a vida como me relaciono ou como me comporto perante a mim próprio. Ou seja, o meu relacionamento com o outro revela não só o comportamento do outro comigo, mas o meu com o outro. Revela os valores que eu tenho internamente em mim. Numa pessoa saudável, a minha conduta externa transparece a minha vivência interna, transparece o meu amadurecimento psicológico. Então, se eu consigo manter um comportamento equilibrado interno, um comportamento que não tenha excessos, um comportamento que não tenha manias, Joana de Anjos vai ter, eu vou exteriorizar no meu comportamento com o outro um comportamento equilibrado e saudável, em que ele vai demonstrar as conquistas que eu já fiz em relação a mim mesmo, o que eu conquistei em mim. Mas na medida em que eu não consigo manter esse comportamento equilibrado, que o meu comportamento alterna entre momentos de alegria e momentos de tristeza, entre momentos que eu tenho confiança, mas momentos que eu não confio no outro, em momentos em que eu desenvolvo pelo outro amor, mas no mesmo abecedário do meu pensamento e da ação, eu estou lá desenvolvendo ódio, né? Essas instabilidades desse espírito ainda em desequilíbrio, que não conquistou a si próprio, gera desequilíbrio não só interno, que são sensações compulsivas, depressivas, mas também geram desequilíbrios nos relacionamentos interpessoais, onde acabam se criando os grandes conflitos que nós vemos no nosso mundo como forma de demonstração clara de que nós ainda não alcançamos o amadurecimento psicológico. Então, para que eu possa agir com o outro num relacionamento interpessoal de forma madura, eu preciso construir um amadurecimento psicológico na minha realidade interna. Eu preciso investigar a minha realidade íntima de modo que eu consiga construir nela esse amadurecimento psicológico, essa conquista do meu próprio. Então, para que eu possa me relacionar com o outro, primeiro eu preciso, dentro do meu mundo íntimo, encontrar o equilíbrio. E aí Joana faz uma advertência, para nós não deixarmos que os indivíduos que estão reagindo ainda, dos indivíduos que estão mal com eles próprios, nos perturbem. Que nós precisamos conquistar primeiramente, internamente, esse equilíbrio. Então não podemos deixar que eles nos perturbem, mas nós também não podemos nos transformarmos numa personalidade reatora. Não devemos também estar sempre reagindo a eles ou estar sempre perturbando os outros, né? O modo como nós agimos ou reagimos externamente traduzem a nossa realidade interior. O modo como nós sentimos é a nossa verdadeira realidade. É aquilo que passa no nosso mundo íntimo. Então, para que eu tenha um amadurecimento psicológico, a transformação não vem de fora para dentro. Eu não vou ser paciente fingindo paciência com o outro, mas construindo internamente esse valor em mim. Então, ao invés de desperdiçar energia tentando mascarar isso, fingir que é calmo, tentando, no exemplo que eu estou dando, aparecer para o outro que eu não sou, eu preciso estar olhando para dentro. Eu preciso crescer interiormente. Eu preciso me auto-aprimorar. Como é que eu faço isso? Nós vimos isso ao longo do livro e vamos continuar vendo. Através dessa conexão com a espiritualidade superior. Através cada vez mais dos instrumentos da prece, da meditação, da música salutar, desse estudo equilibrante, dos hábitos saudáveis como exercício físico, porque esse conjunto de ações vão me fazer cada vez mais conquistar quem eu sou internamente. Na medida que eu me conquisto, eu me amadureço. Na medida que eu amadureço, eu consigo ter relacionamentos interpessoais saudáveis e consigo encontrar a minha saúde de forma integral, de forma plena. E assim nós encerramos o nosso estudo de hoje da série psicológica de Joana de Anjos, inclusive encerrando a primeira parte do livro, que é sobre momentos de saúde. Nós vivenciamos ao longo dessas aulas diversas reflexões que a Joana nos traz sobre o processo de doença e o processo de saúde, e todos remontam para a estrutura do ser, todos apontam que o desequilíbrio energético produzido pelo desequilíbrio do espírito
é o que gera o processo de doença, que, portanto, a conquista da saúde física, mental, emocional, dessa saúde plena, pressupõe um reequilíbrio das energias e, portanto, um reajuste desse espírito, vencendo, como a Joana chamou a atenção para a gente, todo esse entulho mental, vencendo todos esses atavismos, todos esses vícios, todos esses pensamentos reiterados que nós construímos em nós mesmos e forjando em nós uma transformação íntima, uma modificação. E o processo que a Joana traz nessa primeira parte do livro é esse processo de conexão com a mente divina, com a energia divina, que vai nos abastecendo de força, que vai nos abastecendo fluidicamente dos elementos necessários para que nós possamos fazer esse processo de mudança do dicionário da doença para que nós possamos construir dentro desse mesmo dicionário, desse alfabeto da nossa mente, o processo de saúde, a conquista de si como processo de conquista da saúde física, mental, emocional, como processo de restabelecimento da nossa energia de forma equilibrada e, portanto, restabelecimento da saúde nos nossos corpos. E com essas reflexões importantíssimas que a Joana traz para a gente, nós encerramos o nosso estudo, pedindo, portanto, a essa espiritualidade maior que acompanhe esse trabalho, aos nossos mentores e espíritos familiares que estão aqui conosco, nos auxiliando no estudo, pedindo a esse espírito iluminado da Joana de Ângeles e deixando com ela o agradecimento por todas as lições, pedindo ao nosso irmão Jesus, nosso governador espiritual, que conduz a transformação dos nossos planetas, que olha para todos nós como pequenas ovelhas, ao possa amparar, mas acima de tudo, pedindo em nome de Deus, o nosso Senhor, pastor de nossas vidas, que nos permita o encerramento desse estudo, agradecendo por cada lição que nós aprendemos, agradecemos por essa energia equilibrante, renovadora, que nós sentimos aqui na Tua presença, agradecendo por essa oportunidade da vida, com todas essas potencialidades que você nos dá, e te pedindo força, Pai, força para que tenhamos a coragem de mudar, força para que tenhamos a persistência de continuar no processo de mudança, força para que jamais percamos a esperança, que é no momento mais escuro da noite que o sol volta a brilhar. Então vão ser nos momentos mais difíceis da nossa vida que precisamos acompanhar e acreditar na Tua presença, acreditar na nossa força de vontade, de que podemos a qualquer instante mudar os rumos da nossa encarnação, que podemos a cada oportunidade nos tornarmos pessoas melhores, que nós podemos conquistar a nós mesmos, que nós podemos conquistar a nossa saúde e a nossa felicidade, seguindo todas as lições que você nos traz, seguindo todo esse roteiro de amor que você nos conduz. Obrigado, Pai, por tudo, hoje e sempre, e em Teu nome nós encerramos o trabalho de hoje, dando graças a Ti.